Hoje eu vou contar um filme para vocês. Ele tem. Há dois filmes contando a mesma história. Um na versão espanhola, que é o primeiro filme, e o outro um indiano, baseado nesse filme. O primeiro chama Contratempo, o espanhol. O segundo chama Bádila. E eu procurei o significado de Bádila em indiano, significa seriamente. Tudo começa uma pessoa, um senhor, chegando na casa de alguém e com uma pasta, tudo indica que ele é um advogado, ele entra, bate na porta, ela abre e ele fala, eu sou o doutor fulano, e ela fala, eu te esperava um pouco mais tarde. E ele disse, então eu posso voltar outra hora. Ela falou, não, tudo bem, você está aqui, aceita um café, papapá. Ele entra e ele fala que ele é o advogado e o nome que ele dá é de um advogado muito famoso que nunca havia perdido nenhuma causa. E ele fala que ele veio para defendê-la. Essa pessoa que recebeu ele lá na porta, ela estava sendo acusada de um assassinato. E ela tinha um advogado que acionou esse outro advogado por causa da fama, porque ele nunca havia perdido nada. Então, essa pessoa foi para ouvir a versão dela. Ele chega e fala para ela que ele estava lá justamente porque havia aparecido um caso novo nesse caso dela, que era uma testemunha nova que ia depor contra ela. E ela ia depor nesse mesmo dia. E ela perguntou quem era, e ele disse que era fulana de tal lá, uma tal de Raquel. Enfim, ele senta, joga aquele mundo de papel lá em cima da mesa e dá para você perceber que ele havia pesquisado muito sobre a vida dessa pessoa, que ele sabia, ele estava muito por dentro de tudo o que estava acontecendo. E tudo desenrola de uma tal maneira que ele fala, olha, esse advogado, ele trabalha com muito tipo de analogia, ele faz muita comparação com provérbio e ele sempre questiona, ele joga pesado para poder receber alguma coisa em troca. E ele fala, você vai me falar nada mais do que a verdade. E ela começa a contar a versão dela. Antes ela disse que tudo que tinha acontecido ela já tinha falado perante o juiz. E ele fala, não, eu quero saber de você porque eu estou aqui para te defendê-la. E ela começa a contar que ela tinha uma amante, apesar de casada, bem-sucedida, ela era uma grande empresária que havia recebido o prêmio do ano como a melhor empresária. Ela tinha um nome a zelar, ganhava muito bem, ela tinha marido e filho, mas ela tinha um amante. E ela encontrava com esse amante numa cabana no meio de uma floresta. E ela contando para o advogado que no dia que ela foi encontrar o amante, ela falou que estava em Paris. E na verdade ela não estava. Então, ela voltando para casa com o amante, os dois conversando e eles acabaram batendo acidentalmente, por falta de atenção, num outro carro que vinha sentido contrário. O que acontece? Aquela pessoa que estava dirigindo no outro carro, ela morre na hora. Não, ela morre não. Eles pensam que ela morreu ali na hora. E eles percebem que a pessoa foi gravemente ferida. A moça fala para o rapaz que precisa ligar para a polícia. E ele fala, não vamos ligar, não tem ninguém vendo, é melhor a gente dar um jeito de sumir com o corpo e nós não vamos mexer com isso, não. E nessa hora que eles estavam lá debatendo o que fazer, o que não fazer, passou uma pessoa no carro e parou e perguntou se precisava de ajuda. E eles falaram que não precisava, que estava tudo bem, que eles haviam batido num cervo e tal. E o cara vai embora, meio assim, desconfiado daquela história. O que acontece?
eles decidem ali, os dois, que a moça pega o carro do rapaz que estava, tira o corpo, bota no porta-mala e ela vai dirigindo, passa em cima de uma ponte e percebe que naquela ponte, claro, tem uma ponte, 90% tem rio. E ela faz um contorno e acha o rio aonde ela pega o carro e empurra lá dentrinho do rio para desaparecer com o corpo e com o carro. E nessa história, quando ele fica lá na estrada, vem uma família, um homem e uma mulher, e pergunta o que aconteceu. E ele falou que tinha batido num cervo e o carro não pegava. A mulher fala que o marido dela sabia mexer com o carro, que eles moravam ali perto, que podia levar ele, e o marido arrumava o carro para ele. E a mulher percebeu que quando o rapaz foi lá no carro, o banco teve que arrumar o banco. E ela olhou, achou estranho, né? Porque se ele estava dirigindo, estava sozinho, como é que o banco não estava de acordo com ele? Enfim, ele vai para a casa dessa pessoa para arrumar o carro. Chegando lá, durante a viagem, a mulher vai conversando muito, falando que tem um filho, percebe que tem sangue na mão dele, e ele fala que é do cervo. Enfim, ele vai ao banheiro para lavar as mãos, e ela estava no telefone conversando com alguém, falando que o filho havia saído e que não havia voltado. Enquanto ela estava no telefone, ela dá uma fotografia que estava lá em cima de uma penteadeira, dá para o rapaz: esse é meu filho. E ele olha e ele percebe que aquele filho, aquele rapaz, é o filho da mulher, é o cara que eles haviam atropelado na estrada. E aquela pessoa que estava no telefone com a mãe do rapaz fala para ela ligar no celular. E o celular do rapaz ficou com esse cara que atropelou ele na estrada. O que aconteceu? O telefone toca. Quando o telefone toca, ele dá um jeito de disfarçar e falar: eu estava sentado em cima do celular. A mulher achou muito estranho porque o filho nunca sai sem o celular. Enfim, mas a mãe, ele vai embora, pega o carro que o homem arrumou, encontra com a mulher e ela fala que tinha dado um fim no carro, que tinha jogado no rio, e eles voltam para a vida normal deles. Acontece que nada fica normal entre eles. A mãe percebe que o filho desapareceu e que ela vai encontrar ele de qualquer maneira, ela e o pai. E nada mais acontece a não ser um jogo da procura do filho. E ela, como ela percebeu que aquele banco não estava de acordo com aquele cara sentado, ela falou: tinha alguém dirigindo. E ela pesquisou sobre a vida da mulher e ela descobriu que essa mulher poderia ser a pessoa que estava dirigindo aquele carro no dia do acidente. Enfim, essa versão que eu estou contando é a versão que ela estava contando para o advogado que estava na casa dela. E esse advogado sempre recebia um telefonema e ele falava assim, meio monossílabo, e sempre olhava para uma determinada janela. Enfim, a história vai se desenvolvendo e o cara vai pressionando e ele vai instigando e ele vai fazendo perguntas, e a moça também é muito esperta. Fala que ela estava sendo chantageada e ela acha que era aquele cara que passou lá na estrada e perguntou se precisava de ajuda e ela precisava levar um dinheiro para ele. E quando ela foi levar um dinheiro num hotel afastado, tinha uma pessoa dentro de um apartamento que matou o cara, que ela estava sendo acusada de ter matado ele. Enfim, ela vai enrolando o cara, contando a história. Acontece que esse advogado é muito esperto e ele via que a história não batia. E ele pegou e falou: eu vou te fazer 3 perguntas e você me responde seriamente.
Se você mentir, eu não vou mais defender você. E o homem acaba contando uma versão dele que ele falava que a história tinha acontecido assim, 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 assado. Porque quando aconteceu esse assassinato lá dentro do quarto, que que a moça falava que tinha alguém lá dentro que matou o amante dela, não tinha nenhuma digital, nenhuma coisa diferente lá dentro. Não tinha como sair pela janela. Então o cara foi perguntando para ela se tinha uma pessoa lá dentro, como ele saiu. Então ele foi fazendo pergunta, foi fazendo, e ela muitas vezes ela saía bem, muitas vezes ela não dava conta, e chegou a um determinado ponto que ele disse para ela: você vai me falar a verdade ou eu vou embora. Aí ela falou: tá bom, então eu vou contar a verdade. Ela pegou, contou exatamente como havia acontecido, exatamente assim, na versão dela. E segundo o filme, o enredo do filme, era o que realmente havia acontecido. É, ela que não deixou chamar a polícia ali na hora que bateu o carro, ela que tomava todas as decisões, ela, quando ela foi jogar o carro dentrinho do lago, ela percebeu que tinha um barulho no porta-mala, ela abriu, o rapazinho estava ainda vivo, em vez dela salvar ele, ela tampou o porta-mala e jogou ele, empurrou ele dentro do rio. Ela que tinha matado o amante porque ele falou que tinha feito um acordo com os pais do rapaz e tinha contado toda a versão, então ela acabou matando o amante. Enfim, ela era culpada de toda a história, dos dois assassinatos, ela que atropelou, ela que jogou dentro do rio, ela que matou o amante, e ela que ia levar o dinheiro lá no hotel. Enfim, a história é tão instigante, é tão boa, você vai ficando assim. Você quer saber qual é a verdade, quem está falando a verdade, qual é a história, desculpa, verdadeira. E tudo termina ela confessando tudo. E, e ele gravou tudo numa caneta que tinha um jeito de gravar tudo. E quando tudo termina, que ele descobre toda a verdade, ele vai embora. Ele atravessa a rua, entra do outro lado do apartamento, naquele lugar que ele sempre olhava. E lá dentro eles tinham feito um jeito de gravar tudo. A mulher estava lá, a mãe do menino que havia morrido. E o advogado verdadeiro, que aquele advogado que estava ali não era o advogado que ela pensou que era. O advogado verdadeiro chega. E esse cara que passou por advogado chega lá nesse lugar que eu estou contando. E ele fica bem no rumo da janela e ela olha e vê que ele está junto com a mãe do rapaz. E devagarinho ele vai tirando uma máscara, a peruca, e ela percebe que era o pai do rapaz. Então, a história é muito boa. Eu recomendo. É um filme muito bem feito. Eu gostei mais da versão espanhola e os atores trabalham melhor. Essa tem pequenas diferenças que no espanhol, quem fez todo esse assassinato, todas essas coisas que ficou nessa história que é a mocinha, no espanhol é o rapaz. As diferenças são mínimas. É uma cópia fiel do filme espanhol. Mas os dois são muito bons. Muito bom mesmo. Eu recomendo. E no mais, deixa seu like, inscreva no canal e deixa seus comentários. E no mais, muito obrigado. Tchau, tchau.